Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, deixe-me começar por registar esta nota da belíssima autocrítica que o PSD faz sobre a criação do Fundo de Resolução. É pena que tenham acompanhado tão tarde as críticas que o Bloco fez. Devo também dizer uma coisa, para serem consequentes nas críticas que agora fazem, podiam, por exemplo, ter aprovado as propostas no Bloco feitas neste Orçamento do Estado para que nenhuma injeção fosse feita, sem ser aprovada aqui neste Parlamento. Assim a autocrítica soa há pouco e até um pouco hipócrita, se me permitem. Sr. Primeiro-Ministro, mas queria falar-lhe do novo banco. Na verdade, julgo que os problemas de falhas de comunicação com o Ministro Mário Centeno não são sobre a data da injeção, são também sobre o montante. O Sr. Primeiro-Ministro acaba de dizer que o montante foi o aprovado pelo Orçamento do Estado neste Parlamento e o Sr. Primeiro-Ministro saberá que o Orçamento do Estado não aprova as injeções. Mas há uma capacidade, uma autorização dada ao Ministério das Finanças. Sabe quanto é que o Ministério das Finanças tinha dito que eventualmente injetaria no novo banco se fosse necessário, no Orçamento do Estado? 600 milhões de euros. Acabou a injetar 850 e, portanto, o Ministério das Finanças não cumpre nem o que trouxe no Orçamento do Estado, nem a garantia política de haver uma auditoria pública às contas antes de haver uma nova injeção. E, Sr. Primeiro-Ministro, é bom não confundirmos os dados do problema que aqui temos. É verdade que há uma comissão de acompanhamento e nós bem sabemos disso. E é verdade que as contas do banco são auditadas, bem, todos os bancos foram auditados, nomeadamente aqueles que tiveram resolução. Agora, esta comissão, que é uma comissão que é suposto ser 3 pessoas, neste momento só tem 2 e não se consegue sequer ter a 3ª pessoa. E o presidente desta comissão de acompanhamento veio aqui ao Parlamento e disse que enfim, que são só 2 e que há créditos que não foram nunca tratados por questões mediáticas. Portanto, o Presidente da Comissão do Acompanhamento diz que sim, que há questões complicadas de créditos que nunca foram resolvidas por questões mediáticas, que é no mínimo estranho. E disse mais, disse que quem afere o valor dos ativos é o próprio banco e que depois o auditor audita o que o banco já disse. E, portanto, aquelas auditorias regulares de que estamos a falar é basicamente dizer amém à avaliação que o novo banco faz dos seus próprios ativos. E é por saber isto que o Governo, em março de 2019, tomou uma decisão muito importante. Pediu uma auditoria e disse que era uma auditoria indispensável para saber como é que estavam a ser geridos estes créditos e, portanto, como é que estava a ser feito o uso da garantia que o Estado dá ao novo banco, deste empréstimo pago dia de São Nunca à tarde que se faz ao novo banco. O Governo disse na altura, e bem, que a auditoria era indispensável. E o Sr. Primeiro-Ministro, e bem, disse aqui no dia 22 de abril que a auditoria seria concluída em julho e era fundamental para as decisões que tinham de ser tomadas. E no dia 8 de maio repetiu que sem o resultado da auditoria não havia reforço do empréstimo. Eu não lhe quero falar de falhas de comunicação porque acho que não vale a pena. Mas é preciso perceber o que é que mudou. Como é que uma auditoria que era indispensável agora é dispensável? E mais, e os resultados da auditoria terão consequência? Por exemplo, se a auditoria confirmar que foi errada a venda de imobiliário ao Rei dos Frangos com desconto de 67%, um negócio com um prejuízo de 11 milhões de euros, o Estado depois vai pedir ao novo banco para devolver o dinheiro que ficou público por causa deste prejuízo? Quando a auditoria for conhecida, como é? Se tiver sido mal gerido o novo banco, vamos lá buscar o dinheiro? Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Como o Estado são várias figuras, convém distinguir nestas figuras os diferentes intervenientes. Se pelo Estado se refere o Fundo de Resolução, que é quem efetivamente tem feito as injeções de capital no novo banco, não tenho a menor das dúvidas que se a auditoria vier a dizer que o banco cometeu falhas de gestão que injustificavam as injeções que forem feitas, o Fundo de Resolução tem toda a legitimidade para agir no sentido da recuperação do dinheiro que desembolsou e que não tinha que desembolsar. Estou, aliás, desconfiado que, sendo, no fim, o Fundo de Resolução financiado pelos outros bancos, concorrentes do novo banco,
que os outros bancos não estejam propriamente disponíveis para financiar a má gestão do novo banco. No que diz respeito ao Governo, o Estado-Governo, o papel que tem aqui não é injetar dinheiro no novo banco. O papel que o Estado-Governo tem aqui é emprestar dinheiro ao Fundo de Resolução. E é isso que nós fazemos. E, portanto, emprestamos o dinheiro ao Fundo de Resolução. Se depois o dinheiro que o Fundo de Resolução injetou no novo banco foi mal injetado, e isso vier a ser verificado na auditoria, com certeza que o Fundo de Resolução terá que retirar daí as necessárias ilações. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Continua no uso da palavra a Sra. Deputada Catarina Martins, por favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu não sei se os outros bancos vão financiar a má gestão. Uma coisa é certa, é que o Fundo de Resolução é financiado pelo Estado, é que o dinheiro que o Estado põe no Fundo de Resolução conta para déficit e, na verdade, o Estado é que não se tem importado em financiar a má gestão, porque colocou o dinheiro sem a auditoria que tinha dito que queria antes de colocar o dinheiro e, na verdade, o novo banco até se dá ao luxo de prometer bónus futuros aos seus administradores. E, portanto, se o Governo quer ter alguma capacidade de incluir decência neste negócio, eu diria que o mínimo era o Governo pedir ao Partido Socialista para aprovar o projeto do Bloco de Esquerda para proibir bónus futuros aos gestores do novo banco e para obrigar a que qualquer injeção seja votado aqui no Parlamento com toda a transparência que merecem as contas públicas. Sr. Primeiro-Ministro, esta é uma crise longa, com efeitos prolongados, devastadores. É uma crise em que de um dia para o outro famílias inteiras perderam o rendimento, setores inteiros da comunidade, não só em Portugal como nos vários países, o que quer dizer que os efeitos são mesmo tremendos. Muitas pessoas sentem que não têm para onde se virar. E é por isso que é preciso uma intervenção pública decidida, urgente, robusta, estratégica. É preciso olhar para as medidas de emergência e garantir que nenhuma família perde a casa, perde o acesso aos bens essenciais, que não falta a comida em nenhuma mesa. E é preciso garantir que não falta ao emprego e que não falta ao salário. Na próxima semana vai ser regulamentada a medida do Governo de um apoio a fundo perdido às empresas por cada trabalhador que do layoff regressa à vida ativa. Quando as medidas do layoff foram incluídas, os trabalhadores precários ficaram para trás. E os trabalhadores contratados a prazo muitas vezes viram os seus contratos acabar e ficaram sem nada. E a minha pergunta é se desta vez, nos apoios às empresas, o Estado vai proteger os trabalhadores precários e o Governo vai obrigar ao prolongamento dos contratos a prazo. Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro para responder, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Bom, nos termos do artigo 132 da Lei do Orçamento de Estado para este ano, é muito claro qual é o montante que está autorizado o pagamento, 850 milhões, e depois está estabelecido que qualquer pagamento acima dos 850 milhões implica a aprovação da Assembleia da República. Portanto, a intervenção da Assembleia da República existiu na fixação do montante autorizado e ficou, aliás, previsto qualquer que, se fosse ultrapassado, esse montante teria que ser aprovado na Assembleia da República. É o que consta do artigo 132 da Lei do Orçamento de Estado. Quanto aos bónus, já tive a oportunidade de dizer que o Fundo de Resolução descontou precisamente na solicitação de reforço de capital o montante correspondente a esses bónus, por não reconhecer que esses bónus podiam ter lugar. Se há lugar, esses bónus, como sabe, não podem ser pagos no prazo que está previsto na lei. Quanto às medidas de estabilização económica e social, como tive a oportunidade há pouco de responder ao Sr. Deputado André Silva, nós iremos promover nas próximas segunda e terça-feira uma reunião de trabalho com todos os partidos representados na Assembleia da República e, portanto, também necessariamente com o Bloco de Esquerda. Não sei se, aliás, já está marcada o dia e a hora, mas enfim, eu já sei qual é a proposta, mas enfim, não será marcado por canais próprios. Mas o objetivo, precisamente, é podermos fazer a avaliação do conjunto das medidas que, do ponto de vista económico e do ponto de vista social, são necessárias, ter em conta no programa de estabilização económica e social e, por outro lado, a sua tradução no orçamento suplementar que o Governo apresentará no próximo mês na Assembleia da República. Portanto, segunda-feira teremos, espero que seja segunda-feira, teremos bastante tempo para abordar não só esses apoios, como o conjunto de apoios que são necessários
quer às empresas, quer ao emprego, quer ao rendimento dos portugueses. Muito obrigado. Tem a palavra ainda a senhora deputada Catarina Martins, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, se me permite, o Parlamento aprovar limites máximos não obriga ao pagamento e o Governo não era obrigado à despesa, muito menos sem auditoria. E dizia-lhe também que não me sossega muito a ideia de bónus futuros num país que não é capaz sequer de pagar subsídios de risco aos profissionais de saúde e outros que estão neste momento na linha da frente e que precisam mesmo dessa justiça seja desfeita nas suas carreiras e nos seus salários. Sr. Primeiro-Ministro, queria-lhe falar de precariedade e queria-lhe fazer uma pergunta sobre algo que nós não compreendemos e nos parece surpreendente. Um dos setores que foi afetado muito imediatamente com a crise foi o setor cultural e eu gostaria de saber se o Governo, por algum acaso, cortou as dotações orçamentais previstas para as instituições culturais, nomeadamente para a Fundação de Serralves, para a Casa da Música ou outras. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro, faz favor. Não, Sra. Deputada, não cortámos nenhuma verba de apoio a nenhuma instituição cultural, designadamente a essas que citou. Muito obrigado. Senhora deputada Catarina Martins, por favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, então talvez esteja na altura do Governo atuar sobre estes conselhos de administração, porque sabe, estas instituições têm a maior parte do seu orçamento através do orçamento do Estado. A parte que é sobre receitas de bilheteira e vendas de espetáculos é relativamente pequena. E cortaram a 100% de salários. E eu pergunto-me como é que instituições que estão a ser financiadas pelo orçamento do Estado, por exemplo, a Casa da Música, 10 milhões de euros, depois corta a 100% o salário dos seus trabalhadores precários. Se teve no máximo uma perda de 5% até agora. Ou como é que a Ministra da Cultura vai no Dia dos Museus para a Fundação de Serralves e não se pergunta onde é que estão os trabalhadores que foram despedidos e dispensados e estão com 0 salário e 0 apoio neste momento. O Sr. Primeiro-Ministro aceita que do orçamento do Estado estejamos a pagar instituições e que as instituições depois despeçam os trabalhadores e não lhes paguem nada. Eu bem sei que há um erro de fundo. Deputada, já esteu Eu com isto termino. Há um erro de fundo. É que essas instituições têm os trabalhadores como trabalhadores precários a falso recibo verde e não deviam. Mas é inaceitável que a esse erro juntem o outro de cortar 100% dos salários quando o Estado continua a pagar-lhes. No setor cultural, 98% dos profissionais viram a sua atividade cancelada. Muito obrigado, há pessoas senhora a passar deputada. fome. E ao contrário do setor do turismo, da restauração ou de outros, em que há Deputada, tem programas que concluir, especiais, já passou mais de um Sr. minuto. Presidente, ao contrário de outros setores, para este setor, o Governo ainda não apresentou nenhuma medida de apoio concreto a quem perdeu tudo. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Não leva mal, mas o erro de perspectiva é mesmo a Sra. Deputada não perguntar ao Governo aquilo que depende do Governo e perguntar ao Governo por aquilo que outros terceiros fazem. Ora, a verdade é que eu vou-lhe dizer o que é que o Governo tem feito para responder a um dos setores que tem sido mais gravemente atingido por esta situação. Em primeiro lugar, criámos uma linha de apoio de emergência ao setor das artes, que começou por ter um valor de 1 milhão de euros e que já foi elevado para 1.700.000 euros e cujos resultados e que já foram os resultados aprovados no dia 13 de maio e que serão, a partir desta semana, objeto da sua contratualização e pagamento. Em segundo lugar, foram adotadas as medidas de apoio para os trabalhadores do setor cultural, que são abrangidos por todas as medidas que adotamos para os trabalhadores independentes, foram mantidos e reagendados e foram criados relativamente aos concursos da DG Artes. A abertura dos primeiros concursos de apoio ocorrerá ainda durante este mês de maio, com uma dotação total de 2.800.000 euros. As medidas de apoio ao cinema foram todas concretizadas. Portanto, ao cinema não são às salas de cinema, é à produção de cinema. E foi ainda criado um grupo de trabalho para estudar as condições laborais das carreiras contributivas para os artistas, autores e técnicos de espetáculos, no sentido de criar um regime de proteção dos trabalhadores intermitentes, como existe em vários países da Europa e como se verificou, mais uma vez, ser essencial dispor para um apoio efetivo
nestas situações de crise. Portanto, senhora deputada, nós também não temos estado distraídos com o setor da cultura e temos procurado responder também a estas necessidades deste setor. Muito obrigado.